Quero deixar uma palavra hoje aqui sobre o caminho de Caim. Livro de Judas, versículo 11. Esse Judas não é o Iscariote. Esse Judas é o irmão de Jesus Cristo. Jesus tinha alguns irmãos. Um deles era Judas. Era um nome comum na época, Judas. E esse texto fala de homens que eles se desviaram, homens inclusive religiosos. Diz assim o texto: ai deles. Quando a Bíblia fala, ou Jesus, ou algum texto da Bíblia, ai deles, é porque vem chumbo grosso. Ai do fulano, ai dos fariseus, ai de não sei. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Aqui tem três situações aqui. Primeiro, o caminho de Caim, que a gente vai falar mais especificamente, mas tem também o caminho de Balaão, que buscou lucro. Era um profeta de Deus e ele era tão complicado que a mula teve até que falar com ele. E aí esse Balaão foi subornado por um rei de Moabe, Balaque, o rei Balaque. Ofereceu riqueza para ele, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão era um profeta de Israel. E Balaão acabou caindo na conversa dele e tentou amaldiçoar, mas não dava certo. Sabe por que não dava certo? Porque maldição sem causa não se cumpre. Alguém pode lançar uma palavra de maldição, podem fazer até um trabalho lá de feitiçaria na tua casa, no teu portão, no teu trabalho contra você. Isso aí, não serve para nada. Não pega no Filho de Deus. Amém? Não pega, não tem poder. Se Jesus está na sua vida, você não precisa ter medo de nada. Agora, se você quer Jesus, mas também quer ficar com a vida toda torta, o pecado, o que abre brecha para o inimigo agir na nossa vida é o pecado, aquele pecado que não é confessado, onde não há um arrependimento. E a pessoa fica ali, insistindo naquele negócio, naquela mentira, ou naquela desonestidade, ou naquela imoralidade, e ela fica ali, ela não se arrepende. Aí o inimigo vem e faz a festa. Aí o trabalho pega mesmo. Aí não precisa nem trabalho, não precisa nem trabalho de feitiçaria. O inimigo já vem sem trabalho mesmo, nem precisa fazer isso. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Está na identidade dele. E quando o Filho de Deus, o cristão, aquela pessoa que se aceita a Cristo, ela precisa saber que agora a luta não é contra pessoas. Como Efésios 6 diz, a luta é contra principados e potestades do mal. E aqui essa maldição não dava certo e Balaão acabou desistindo, né? E também ele fala aqui na rebelião de Corá. Corá, na verdade, ele não estava sozinho, tinha mais dois. Foi no tempo de Moisés, no deserto, liderando o povo de Israel, e alguns homens se insurgiram, se rebelaram contra Moisés, porque eles começaram a achar que Deus falava com eles também. E eles queriam então tomar algumas decisões e eles se rebelam contra Moisés. E Deus não gostou daquilo ali. E num determinado momento,
essas 3 famílias, porque quando o homem erra, preste atenção numa coisa muito importante. Quando o homem erra, o líder da casa, sofre todo mundo. Sofre a mulher, sofre o filho. Você já viu isso? Quando o homem apronta, ou quando a mulher apronta, sofre todo mundo, porque a família é assim. Aqueles homens se rebelaram, sofreu a família toda. A terra, diz o texto, que a terra abriu, engoliu a família inteira desses homens, desses 3 homens. Depois disso, veio uma praga que matou mais de 14.000 pessoas. Só parou porque Moisés clamou a Deus misericórdia. Deus, Moisés tinha um coração muito bom, um coração muito misericordioso. Mas Deus cortou o mal pela raiz por causa da rebelião. Parece que rebelião é um negócio que entristece tão a Deus. Parece que lembra lá no passado, quando o anjo de luz se tornou diabo por causa de uma rebelião, por causa do orgulho. Toda rebelião ela é fruto de um orgulho que está no coração. Então Deus trata a rebelião com muita seriedade, tem consequências graves. Toda rebelião tem consequências graves. Aqui a gente teria 3 pregações, mas nós vamos ficar só no caminho de Caim, que é suficiente. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 4:2. Lá no início, Gênesis 4:2. Eu vou ler o texto até o 12. Diz assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Eram os filhos de Adão e Eva, era a 2ª geração. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Malcriado ele, hein? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Em outras palavras, você será um mendigo. Eu tive um amigo no exército. Lembrei dele agora, porque ele se tornou um fugitivo errante pelo mundo. Um homem bom, paraquedista, servimos juntos na brigada paraquedista. E ele se tornou um mendigo, tinha uma família. E quando eu soube que esse homem tinha se tornado mendigo, foi algo inacreditável. Parece que ele estava debaixo de uma maldição, mas tudo começou quando ele foi para a reserva, ele se aposentou, e ele ficou em casa de bobeira. Ociosidade é algo terrível, e ele começou a beber. E ele começou a beber, e beber, e beber, e beber, e encher a cara. E a mulher não aguentou mais.
Os filhos já tinham casado, estavam só os dois em casa. E esse homem agora, ele, junto com a bebida, ele estava passando por um divórcio. E depois que divorciou, ele sentiu tanta dor que ele não quis mais saber de nada. E ele foi se tornar um mendigo, um andarilho, um homem que tinha tudo, um homem que tinha uma família, mas ele não tinha Deus. Que tristeza. Se tornou um alcoólatra, adoeceu, ficou, não sei nem como é que está o estado dele hoje. Mas isso é o reflexo de uma vida sem Deus. Isso é o resultado de uma vida onde não há lugar para Cristo. Foi o que aconteceu com Caim. Ele se tornou um fugitivo, fugindo de tudo, principalmente de Deus. Porque quando o pecado entra, a tendência é as pessoas fugirem de Deus. E ele se tornou esse andarilho pelo mundo. Qual foi o problema de Caim? Poxa, mas ele era religioso, ele estava prestando um culto a Deus, junto com o irmão dele, Abel. Ele estava ali, prestando um culto. De certa forma, na cabeça dele, ele estava levando a sério a religião, ele estava indo prestar um culto, ele estava indo para a igreja. Mas sabe qual é o problema de Caim? Que esse culto era apenas um ritual. Deus não aceita um culto que não seja de coração. Esse é o problema. Era um ritual. Caim era um religioso. Não era fruto do amor dele. Era só uma obrigação religiosa. Não, eu tenho que oferecer algo para esse Deus, para eu aplacar um pouco a ira dele, aliviar a consciência dele, porque ele quer ser adorado, então eu tenho que fazer alguma coisa. E parece que quando a gente faz isso, a gente recebe alguma coisa dele, então deve ser bom. É como eu já ouvi no passado, é importante seguir alguma coisa, acreditar em alguma coisa. É importante ter uma religião. Parece que essa mentira, de repente alguém já até ouviu isso aqui. A verdade é que a religião não resolve esse problema aqui dentro. Deus precisa estar nesse negócio. Jesus precisa ser o centro disso. Se Jesus não for o centro, não tem como resolver esse problema que a gente tem, esse vazio, que nos faz tornar um andarilho, um fugitivo errante pelo mundo, em busca de alguma coisa. Esse era o problema de Caim. Ele tinha religião, mas a religião não resolveu o problema dele. O problema dele era o coração dele. Alguns falam nesse texto, Caim, Deus não aceitou a oferta dele porque ele trouxe a oferta do campo. E Abel trouxe a oferta do rebanho. Porque Deus ensina, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, a oferta teria que ser do rebanho. Como Caim pegou a oferta do campo, Deus não aceitou. Na verdade, eu não creio nisso, eu creio em algo muito mais profundo do que isso. Deus está mais interessado no coração do ofertante do que na própria oferta. Não é a nossa oferta que vai resolver o problema. Sim, isso é verdade. Deus colocou isso como lei na lei de Moisés, e no Novo Testamento a gente viu isso em Cristo, sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que Jesus
teve que ir para a cruz, ser o cordeiro sacrificado. Por isso que lá no Velho Testamento, os sacerdotes sacrificavam o cordeiro sem defeito, sem mancha. Isso tudo é verdade, mas isso foi colocado na lei de Moisés. A gente estava lá no início, não tinha a lei de Moisés ainda. Estava lá na segunda geração, depois de Adão e Eva. O problema, eu creio num Deus, esse Deus que nós cremos na Bíblia, Ele está muito mais preocupado com o coração de quem está fazendo o culto do que propriamente a liturgia do culto. Quem está entendendo, diga amém. Ele está muito mais preocupado com o coração daquele que está ofertando do que propriamente com a oferta. E a gente vê Jesus falando isso. Mateus 5 diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha o que Deus está falando. Você quer dar a oferta? Deus fala assim, tudo bem, mas primeiro resolva o problema do teu coração. Perdoa aquela pessoa lá, vai lá reconciliar. Para mim isso é mais importante. É Deus falando. Porque para Deus o mais importante é o coração das pessoas. O coração com Ele. Não é uma oferta, claro, a oferta é importante, é uma declaração de amor. Mas não adianta, por exemplo, não se relaciona direito com a mulher, está sempre difícil, brigando e tal, é um desrespeito. Aí, de repente, o cara chega com uma oferta, um buquê de flores. O que dá vontade de fazer? A mulher. O cara é grosseiro com ela, o cara desrespeita ela, humilha ela. Aí, depois, ele chega com uma oferta, um buquê de flores. A mulher pega aquele buquê e... né? Nem vou falar o que dá vontade de fazer aquela... né? Com Deus é assim também. Ele está mais preocupado com o relacionamento com Ele. Não é o que a gente está dando para Ele. Não precisa de nada. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa da nossa oração. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa que a gente faça ministério para Ele. Nada. Ele não depende de nada da gente. Tudo que Ele fala para a gente fazer é porque se a gente fizer isso, a gente vai ser abençoado. Isso vai ser bom para a gente. Não vai ser bom para Deus. Deus não depende disso. Ele diz aqui em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está falando aqui, olha, o que eu quero, não é blá 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 não. Não adianta cantar esses louvores, essas músicas bonitas, não adianta nada disso, não adianta oferta, não adianta nada disso, se o coração não estiver quebrantado. Vai ser tudo em vão. É isso que Deus fala para nós. É muito legal a adoração, o louvor, a música, a gente se quebranta. Na hora, algumas pessoas choram, outras até riem, outras ficam no celular, outras cruzam os braços, outras... tem de todo tipo. Não queremos julgar ninguém.
Porque você julgar qualquer manifestação exterior é perigoso. De você cometer uma injustiça e você pecar. Mas a verdade é que Deus está de olho em nossos corações. Como que a gente é realmente na nossa vida, no dia a dia. Como a gente é como pessoa. Se a gente é capaz de perdoar uma ofensa grave, se a gente é capaz de ser um pacificador, se a gente é capaz de passar na prova do fogo, na hora da tentação, resistir à tentação, honrar quem não merece, amar quem não merece amor. Esse é o nosso desafio como igreja, como povo de Deus. E se a religião não estiver fazendo a diferença na nossa vida, é porque essa religião não está sendo boa para você. Porque Cristo, quando entra na nossa vida, Ele tem que fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. Se houver uma decisão de verdade, se houver uma entrega de vida, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Então Ele vai fazer muita diferença na nossa vida. E quem foi perdoado, a quem Deus muito perdoou, esse muito vai amar a Deus. Porque Ele sabe de onde foi tirado. Ele sabe da podridão que Ele veio. Cristo vai fazer a diferença. Agora, a religião não faz diferença nenhuma. Esse era o problema de Caim. Ele era um religioso. Só um religioso, um frequentador de igreja. Ele marcava o ponto no seu culto. Mas o coração dele não estava ali. O coração dele não estava em Deus. Ele estava em busca de uma religião para ele seguir. Mas ele não estava preocupado em ter uma vida que agrade a Deus. Talvez essa palavra sirva para muitos de nós aqui nessa noite, para a gente tomar uma atitude, para a gente seguir o caminho de Abel. Mas espera aí, o caminho de Abel terminou em morte. Sim, mas a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a que vem depois, amém? Essa é a verdadeira vida. A religião não resolve o problema do ser humano. Nós temos que confrontar toda a religiosidade, tudo aquilo que é fora da palavra e que o ser humano coloca como regra, como lei e obrigações religiosas. Jesus veio confrontar isso. Ele conta a história do fariseu e publicano. Aquele fariseu se achava o cara mais espiritual do mundo. O orgulho religioso, isso é terrível. É quando a pessoa se acha mais santa que a outra. E ela faz questão de mostrar que ela quer ser espiritual. Ela quer mostrar dons e poder. Dons é uma bênção para a igreja, se foi usada para a edificação da igreja. Ela quer mostrar que ela tem revelação, ela quer mostrar que ela fala línguas, ela quer mostrar que ela é espiritual. Deus olha assim e fala assim, isso tudo é palha. Porque isso é fruto de um orgulho religioso. Jesus combateu isso. A partir do momento que eu quero mostrar para o meu irmão que eu sou mais espiritual do que ele, eu já perdi a bênção. Por isso que Jesus falou, quando você jejuar, não faz nem cara de que está jejuando. Não faz nem cara. Porque você vai ficar falando para os outros e você vai fazer aquela cara de faminto, aquela cara que está mal, aí a pessoa vai perguntar, aí você vai acabar falando. Fala para tua mulher, se você estiver jejuando, fala só para ela. Porque está arriscado, como já aconteceu comigo,
naquele dia ela fazer a comida que você mais gosta. Aí vai ser uma tentação grande. E eu já tive que interromper jejum por causa disso. Falar, Senhor, me perdoe, vou continuar amanhã. Aí eu sempre falo, ó, Claudinho, esse dia aí ela aproveita e faz junto. Aí dobra, né? Dobra a força, né? A partir do momento que a gente quer mostrar essa espiritualidade, isso se chama orgulho religioso. Eu sou mais espiritual, a minha oração é mais poderosa. Aí o fariseu vai lá orar no templo com o publicano. Jesus conta a história que o fariseu começou a orar, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses homens. Coitado do publicano ali, quietinho. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. Eu sou um cara fiel, eu sou um cara religioso. Eu faço jejum 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu vou no GA, eu faço isso, eu faço aquilo, vou na vigília, eu faço... Aí Deus só fica olhando para o cara assim, né? Essa oração não passa nem do teto. Já fica ali, já fica retida ali, né? Primeiro que ele quer se comparar com os outros. Deus não gosta de comparação. Você vê na Bíblia o tempo todo. Negócio de comparação não dá certo, não. Aí quando o publicano vai orar, a oração dele foi curtinha. Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Só isso. Deus falou, gostei dessa oração. Oração sincera. Oração não precisa ser longa, não. Ela precisa ser sincera e de coração. E às vezes uma oração curta resolve muito mais do que uma oração lá de sei lá quanto tempo. E Jesus fala, esse publicano, ele foi perdoado, ele foi justificado, porque ele abriu o coração, e ele se humilhou, e ele pediu perdão, e ele reconheceu que é um pecador, e é assim que Deus entra na nossa vida. Quando a gente decide vencer essa independência, essa arrogância, essa rebeldia que vem da nossa carne, esse orgulho que faz parte da nossa carne, que a gente tem que vencer isso. Qual era o problema de Caim? Eram as más obras, que ele não se arrependia. Por que ele não, Deus quando falou com ele, ali Deus não recebeu, ó Caim, não vou receber esse culto não. O que ele tinha que fazer? Deus, mas me perdoa, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu conserto, eu não quero ficar mal contigo, eu quero fazer a tua vontade. Ele não, ele se transtornou, ele se enfureceu. O problema eram as más obras, tanto é que Deus fala para ele, se você fizer o bem, não será aceito. O problema é que ele fazia o mal para os outros e não se arrependia. Tanto é que quando ele foi confrontado, revelou o que estava dentro dele. Ele ficou com raiva do irmão, ficou com inveja, foi lá, ao invés dele se arrepender, mudar de vida, se consertar, ele foi lá e eliminou o irmão dele por causa da raiva, da ira, da inveja. Eliminou a concorrência. E inveja é um grande problema. Se vier um pensamento de inveja, a gente já tem que repreender esse mau pensamento, pedir perdão a Deus, repreender isso em nome de Jesus, pedir perdão a Deus e falar, Senhor, me recuso a ter um pensamento desse, me perdoe. O que é inveja? É quando o sucesso de alguém nos incomoda. A gente queria aquilo para a gente. Isso é inveja. A gente não se alegra com o sucesso do outro. Isso é inveja.
Não pode ter, a gente não pode aceitar isso. Tem que repreender esse mal. Se vier um mau pensamento desse, você manda embora em nome de Jesus e não aceita. Não fica curtindo aquilo, porque isso vai atrair demônios sobre a sua vida, vai atrair o mal, não vai ser bênção e você vai perder a bênção. O problema de Caim é que ele não estava interessado em mudar, ele não queria se arrepender e, na verdade, ele não tinha Deus no coração dele. 1 João 3,12 diz que ele pertencia ao maligno. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Deus aceitou a oferta de Abel porque as obras deles eram justas. Ele era um homem justo, correto. E Caim, não. Deus não está nem aí para a oferta, Deus está aí para o coração das pessoas. Deus fica feliz quando vê um coração quebrantado, um coração que se arrepende. Não é um coração perfeito, porque ninguém é perfeito, mas ele se alegra quando ele vê pessoas humildes se quebrantando, se arrependendo, pedindo perdão, perdoando. Aí você começa a ver Deus operando na vida da pessoa. Uma mulher tinha uma bronca com a avó dela, um atrito com a avó dela, antigo, por causa de ciúme. Aquilo foi crescendo, foi apodrecendo aquele negócio, aquele veneno com a avó. Uma mulher já idosa. Essa jovem, essa pessoa, começou a ser atormentada por espíritos. Começou a ver vulto dentro de casa, não conseguia dormir, insônia. Começou a ser atormentada. Por quê? Porque ficou com ódio da avó que não fez nada para ela. Que acha que deu mais amor para um outro neto. E ela ficou enciumada, ela ficou com muita raiva e ela ficou envenenando o coração dela durante anos. Ela foi curada, para a glória de Deus. Mas ela precisou se arrepender e foi lá, pediu perdão para aquela avó, se humilhou na presença de Deus e as duas choraram, se abraçaram e ela nunca mais foi atormentada. É o poder da confissão, é o poder do quebrantamento. Quando não há arrependimento, não tem mudança de vida. Precisa haver quebrantamento. A pessoa fica no pecado, ela não sai do pecado, é um sinal de que ela não teve um encontro com Cristo. Ela não sai daquilo ali, ela não se arrepende, ela fica curtindo aquele pecado, aquela mentira, aquela imoralidade, aquela desonestidade. Olha o que fala 1 João 3,7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, ou seja, não permanece no pecado, pois a vida de Deus está nele. Então, quando a pessoa não se arrepende, e ela fica ali com pecado, e ela não se livra daquilo ali, coração duro, é uma dureza de coração, ela não se arrepende, ela acha que ela está certa, todo mundo está vendo que ela está errada. Todo mundo está vendo, toda a família está vendo, aquelas pessoas que mais amam, a pessoa, não, você está errado, conserta isso, mas a pessoa é obstinada, ela é cabeça dura, ela tem um coração duro. Será que essa pessoa se converteu de verdade?
Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Porque ela quer permanecer no pecado. Aquele que é nascido de Deus em Cristo, ele não vive no pecado. Ele se arrepende. Um jovem me procurou uma vez, falou: pastor, depois que eu aceitei Jesus, está acontecendo uns negócios estranhos. Duas coisas. Primeiro, eu fazia coisa errada, ninguém ficava sabendo. Agora, quando eu faço coisa errada, todo mundo descobre na hora. Meu pai descobre. Eu ganhei um 0 na escola porque fui colar. Sempre colei, nunca deu problema. Depois que eu aceitei Jesus e me batizei, primeira vez que eu fui colar, o professor viu, tomou minha prova, me deu 0. Aí eu falei: glória a Deus. Que bênção. Aí ele falou: que isso? Eu falei: isso é de Deus na sua vida. Aí ele falou assim: outra coisa, antes eu pecava, não sentia nada, agora quando eu peco me dá uma angústia, uma tristeza. Eu falei: isso é de Deus também, isso é bênção na sua vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que você tem o Espírito de Deus dentro de você, e agora a carne está lutando contra o Espírito, e vai vencer aquele que a gente alimentar mais. E quando você fica triste, é porque o Espírito de Deus está triste na sua vida, porque a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. E quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. E ele falou: que lição que eu aprendi hoje? E eu falei: mas o maior aprendizado é na prática. A escola da vida cristã é na prática. Não são nos púlpitos nem nas salas de aula. É na prática, é no dia a dia. É assim que Deus nos ensina. Nós temos que vigiar para não endurecer o coração. Hebreus 3,12 diz: cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como na rebelião. O coração, que é a nossa... Quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E isso pode ser endurecido pelo pecado. O que significa ser endurecido? É quando não amolece mais. A pessoa não amolece o coração. Um coração amolecido é um coração quebrantado, que se arrepende fácil. Ele não quer dizer que ele nunca mais vai pecar, não. Não, vai cair, vai escorregar, vai brigar, vai falar às vezes o que não deve. Isso acontece com todo mundo. Mas quando ele erra, o Espírito Santo fala com ele, toca na vida dele, e ele vai lá, se amolece. Ele amolece o coração, ele vai lá e conserta. E pede perdão. É assim. Agora, o coração endurecido é o coração orgulhoso. Eu não vou pedir perdão coisa nenhuma. Ele que errou comigo, ele que tem que vir pedir perdão. Eu não vou me arrepender, eu não vou pedir perdão coisa nenhuma. Esse é o coração endurecido. É um coração que prefere ficar brigado. É um coração que não é pacificador. O coração amolecido é aquele que já está pedindo perdão por tudo. Passou alguém perto de você, você pisa no pé da pessoa, você já pede perdão. A pessoa pisa no seu pé, você já está pedindo perdão também. E é assim que funciona. Porque você quer estar em paz com Deus. Ela bateu na tua face, você já oferece a outra. Poxa, mas é difícil isso aí.
Claro que Deus está falando, Jesus está falando uma linguagem figurada. Ele está querendo dizer para você não se vingar dos outros, para você buscar a paz, para você não revidar esse tapa na cara que você levou, que vai dar vontade, para você não revidar a ofensa grave que você sofreu. É isso que Deus espera de nós, como povo de Deus. E para a gente encerrar, pergunte para Deus assim: Senhor, será que há algo de Caim em nós? Será que há algo na nossa vida que é semelhante a Caim? Essa religiosidade que não leva a lugar nenhum. Essas obras mais onde não há um arrependimento verdadeiro, essa dureza de coração que faz muitas vezes a mágoa entrar e o sentimento de vingança entrar no coração. Será que nós temos alguma semelhança com Caim, Deus, nas nossas vidas? Faça a pergunta para Deus, agora aí no seu lugar. Pergunte para Ele. Eu creio que Deus espera isso de cada um de nós. Jesus espera que o nosso coração se alinhe com o coração de Deus. Porque quando o nosso coração começar a se alinhar com o coração de Deus, muita coisa vai acontecer, muitas bênçãos vão acontecer. Amém? O céu vai descer sobre a sua vida. Jesus nos aconselha assim, ele falando para a multidão, Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Você quer seguir Jesus? Quem quer seguir Jesus aqui? Você quer seguir Jesus? Então é assim que ele ensina. Primeiro, tem que querer. Se alguém quiser, tem que desejar no coração. O relacionamento com Deus não é obrigatório. Ele não está aqui obrigando a gente a fazer nada. É por amor. Ele nos amou primeiro, por isso nós nos amamos, os amamos. Ele nos amou na cruz. Ele nos amou primeiro. E nós o amamos. Por isso, tem que querer. É um relacionamento voluntário, por amor, baseado na liberdade. Não há obrigação. Não adianta você obrigar o seu filho a vir na igreja, a não ser que ele seja criança ou um adolescente. Esses dias um pai me perguntou, um filho de 16 anos, meu filho não quer vir à igreja, o que eu faço? Eu falei para ele, oração e jejum, relacionamento, mantenha um relacionamento com esse filho, relacionamento de amor, de honra, de respeito. Mas agora já passou a fase, 16 anos, não tem como mais. Enquanto ele estava ali nos teens, adolescente, dá para você ir levando. Agora, com 16 anos, vai chegar a hora que ele vai ter um encontro, e se ele for salvo mesmo, se ele for de Cristo mesmo, Jesus vai ter um encontro pessoal com ele. Nem que seja lá na balada, lá na boate. Jesus envia um anjo lá atrás dele, para tocar na vida dele, para ele se arrepender. A gente já viu isso aqui acontecendo com um jovem nosso. Mas cada um vai ter o seu momento. Ele diz para negar a si mesmo. Negar significa renunciar à sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. É uma submissão.
Lucas 14:33 diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Você vai ter que renunciar. Você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Não tem como seguir Jesus se não for assim. Por isso que muita gente tem uma vida cristã religiosa. Ela quer Deus, ela quer Jesus, mas ela não quer renunciar à vontade dela. Ela quer continuar no pecado. Ela quer continuar na mentira. Um homem que estava num relacionamento com uma mulher, eu falei para ele: por que você não casa com ela? Não, mas eu posso morar junto, Deus vai abençoar isso. Eu falei: não, mas você está como marido e mulher, vocês dois estão como marido e mulher, casa com ela, honra a vida dela. Deus fala do casamento se tornar uma só carne, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, sexualmente falando. Isso é o casamento. Você se tornou uma só carne com ela, mas você não casou com ela. Jesus falou para a mulher samaritana: você quer que rios de água viva fluam sobre a sua vida? Traga seu marido aqui. Você quer ser cheia do Espírito Santo? Você quer beber dessa água? Traga seu marido aqui. Aí ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, você disse certo. Porque esse que você mora não é seu marido. Você já teve vários maridos, mas esse não é seu marido. Ela falou: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela mudou de assunto e começou a falar de adoração, porque Jesus foi na ferida dela. Deus vai na nossa ferida. E esse homem falou: mas eu não tenho problema nenhum. Eu falei: tem sim. Você conhece a palavra. Isso não é de Deus. Casa com ela. Abençoa a vida dela, vai ser bênção na sua vida. Não, eu não quero. Seguir Jesus, eu estava falando para ele, significa abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É por isso que Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Esse amém foi fraco. Amém. É fazer a vontade de Deus. Só o acesso é em Cristo para o céu. Jesus rasgou o véu do templo para a gente ter acesso a Deus, ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. Mas precisa fazer a vontade, precisa negar a própria vontade, lutar contra essa carne, essa natureza, crucificar essa carne. E ele diz ainda: tomando a sua cruz diariamente, carregando a sua cruz. Você nega a sua vontade, mas você tem a cruz para carregar. Você quer Jesus? Você quer vida eterna? Você quer nova vida em Cristo? Então você precisa querer, você precisa negar a sua própria vontade. Agora tem uma cruz para carregar. Que evangelho é esse? Eu pensei que o evangelho fosse mais tranquilo. Venha para Jesus e sua vida vai ser sua bênção e maravilhas, e vai dar tudo certo para você, sua conta bancária vai ficar gorda, você não vai ficar doente, seu filho não vai te dar dor de cabeça, sua mulher não vai brigar com você, o seu marido também. É só bênção, é só maravilha. Quando a gente vai para a palavra de Deus, Jesus fala que tem que negar a sua própria vontade, tem uma cruz para carregar. Mas será que, Jesus, que vale a pena? Ainda fala que você vai perder a sua vida.
Você não é mais dono da sua vida. Ele é o dono. Ele passa a ser o dono da sua vida. Ele vai governar a sua vida. Ele vai ser o seu comandante. Diz o texto aqui que você perde a sua vida para Ele. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Você perde a sua vida para Cristo quando você quer seguir Ele. Você nunca mais vai ser o mesmo. E se você realmente entregou a sua vida a Jesus e o Espírito Santo entrou na sua vida, Ele te selou com o selo de propriedade dEle. Deus coloca o selo de propriedade, dizendo agora, é meu filho. E esse selo se chama Espírito Santo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Se você fugir de Deus, Ele vai atrás de você. Ele larga as 99 ovelhas e vai atrás da ovelhinha perdida, como Jesus fala. Por quê? Porque salvação não se perde. Não tem como perder salvação. Uma vez que você foi filho de Deus, você nunca mais deixa de ser. Amém? Você não deixa de ser. Você vai ser filho a vida toda. O Espírito Santo não te abandona mais. Ah, mas por que o fulano desviou? Por que o fulano que estava na igreja era uma bênção? Calma. Ele vai chegar a hora dele, Deus vai atrás dele. E se ele não voltar, é porque talvez ele nunca tivesse sido. Foi só um religioso, um Caim. Não teve uma experiência com Deus, foi uma experiência religiosa só. Não nasceu de Deus. Quando você nasce de Deus, você não permanece no pecado. Foi isso que a gente leu em 1 João 3. Você não consegue permanecer ali, você vai se quebrantar. Em algum momento Deus vai te tocar e Ele vai te trazer de volta para a casa do Pai. Amém? Ele fala, carregar essa cruz. Cruz significa, no contexto que Jesus está falando, Ele não tinha sido crucificado ainda, mas Ele falou que as pessoas entendiam, porque os romanos aplicavam a pena de morte assim, crucificando pessoas. Então eles estavam entendendo realmente o que Jesus estava falando. Carregar a cruz significa aquele condenado à morte, ele tinha que levar a cruz dele até o lugar da crucificação. Isso significava humilhação pública. Todo mundo vendo, olha, foi condenado, fez alguma coisa errada, deve ter matado alguém, roubado, adulterou, sei lá, esse aí foi condenado. Todo mundo vendo a humilhação. Jesus vai testar a nossa fé e vai nos fazer passar por situações de humilhação. Carregar a cruz significa também dor, sacrifício. Vai ter gente que vai até desistir agora de querer seguir Jesus. Vai ter alguém aqui, sim ou não? Sacrifício. Vamos para o sacrifício. Vamos nos identificar com Cristo. Carregar a cruz significa que você está se identificando com Cristo. Na humilhação, na dor, no sacrifício, até a morte. Quando nós, por isso que o batismo significa, Romanos 6 explica, que você está sendo sepultado, quando você é mergulhado, você está sendo sepultado com Cristo. Quando você sai, você está ressuscitando com Ele para uma nova vida. Jesus está falando tudo de uma linguagem figurada. Carregar a cruz significa que você vai para a morte com Cristo. Que você está morrendo com Ele, mas também você vai ressuscitar com Ele. Amém? Você vai ressuscitar com Ele.
É isso que Deus fala. É isso que Jesus fala. É isso que significa carregar a cruz. Uma vez, no encontro de casais, as pessoas não sabem o que é carregar a cruz. Um homem brincalhão chegou, não era nem da igreja, acho que ele era de outra igreja. Ô pastor, vem cá, vou te apresentar a minha esposa. Aí olhou para ela e falou, a minha cruz. Aí ela deu um sorriso. Sabe aquele sorriso assim, me aguarde mais tarde. Aí ele risonho, brincando. Mas eu nunca me esqueço disso, foi muito engraçado, que eu nunca tinha visto aquele homem. E ele veio no encontro de casais e ele fez essa brincadeira. E ele não deve nem saber que já serviu de ilustração nas minhas pregações. Porque não é isso que é carregar a cruz. Jesus não está se referindo a pessoas. É uma linguagem figurada, onde a gente vai passar por situações, onde a gente vai ser testado na humilhação, na dor, no sacrifício por amor. Isso é carregar a cruz. Amém? Então você tem uma cruz. Agora perceba o que Lucas fala. Diariamente. Diga, diariamente. Mateus e Marcos, quando escrevem esse texto, eles não colocam. Mas Lucas coloca. Se ele colocou, porque tem algum motivo. Sabe o que quer dizer isso? Que isso vai fazer parte da nossa vida, é o nosso dia a dia. Carregar a cruz é o tempo todo. Você renuncia, você nega a si mesmo, você renuncia à sua vontade e você vai para o sacrifício. A vida com Deus é assim. Seja lá na sua família, seja na igreja, seja no seu trabalho, é uma vida de sacrifício por amor. Amém? É isso que Deus nos ensina. Então, eu quero te convidar a ficar de pé agora. O problema de Caim é que ele não sabia nada disso. Ele não entendia sobre culto a Deus. Ele não sabia que tinha que negar a si mesmo. Também ele não queria. Ele não sabia que tinha que carregar a cruz. Ele não sabia que a nossa vida é um culto a Deus constante, diariamente. Por isso o apóstolo Paulo fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Negar a própria vontade, carregar a cruz é um culto. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto não é só aqui. Você vai sair ali, você vai embora, o culto continua. Lá no carro o culto continua. O que pode interromper o culto? Quando a gente perde a adoração, quando a gente deixa de fazer algo que seja para a glória de Deus. A gente briga, a gente é grosseiro com o filho, lá no carro. Você saiu daqui no culto feliz, mas você sai dali, acontece algo, e de repente esse culto, essa adoração pode ser interrompida. Por causa do nosso pecado. O que interrompe o culto, o que interrompe a nossa adoração é o pecado. Porque o nosso pecado nos separa de Deus, diz lá em Isaías 59. Tudo que você fizer, seja comer ou beber, façam tudo para a glória de Deus. Deus está querendo dizer o seguinte: tudo é um culto para Deus. Deus não quer um relacionamento com você só para quando você vem na igreja. Não é um relacionamento religioso que Deus está buscando. Ele está buscando um relacionamento pessoal contigo. O cristianismo é a única religião onde existe um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona
um a um, de forma diferente, com cada um, fala de forma diferente, com cada um. Deus é o nosso Deus, é um Deus pessoal. Eu te convido a abrir teu coração nessa noite e entregar a sua vida a Cristo e buscar obras justas como de Abel, e toda obra de Caim colocar por terra, todo espírito de religiosidade, toda obra má, toda ação maligna, tudo aquilo que o Espírito Santo já está falando ao teu coração, que não deve ser mais feito, colocar por terra, se arrepender, pedir perdão a Deus, tirar toda a dureza de coração. Amém? Vamos louvar o Senhor.